Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo, né, de novo ensino médio para a galera da terceira série. Acho que também vale para todas as séries aí, né, pessoal que está se preparando para o Enem. Então, dando continuidade com o nosso estudo sobre máquinas simples, né, a gente vai estar continuando falando agora sobre alavancas aqui na página 56 do livro didático, né, do volume 5 do diálogo, né, de Ciência da Natureza. Então ele mostra aqui uma foto em que uma pessoa está usando a famosa chave de roda, né? Aí ele fala aqui, né? A ferramenta utilizada pelo mecânico na imagem pode ter comprimento do seu cabo aumentado. Qual vantagem isso pode trazer, né? Então, o que acontece? Quanto maior o comprimento, menor é a força, né, que vai ser feita, certo? Certo? Então, essa aqui é a vantagem. A chave de roda utilizada pelo mecânico atua como uma máquina simples conhecida como alavanca, certo? Essa é a famosa alavanca. As alavancas são geralmente constituídas de uma barra rígida que gira em torno de um ponto de apoio fixo, chamado fulcro. No exemplo anterior, o fulcro da alavanca coincide com o parafuso, certo? Nesse caso aqui, o ponto de apoio é exatamente onde está o parafuso, aqui. A vantagem de se utilizar alavancas é reduzir a intensidade da força necessária para realizar uma tarefa. Essa propriedade é utilizada há muito tempo para diversas atividades como mover, sustentar ou carregar objetos. Beleza? Então, em uma alavanca devemos considerar duas forças, a força aplicada ou força potente, FPO, né? Força potente, e a força de resistência da carga ou força resistente, FRS, força resistência. Outros fatores importantes são os chamados braços de alavancas, que são determinados a partir da posição do ponto de apoio até o ponto de aplicação da força. Fn é a força normal do apoio sustentando a barra da alavanca, certo? Então aqui nós temos a força normal, aqui a força de resistência e a força potente, certo? E aqui as distâncias entre a força de resistência e o ponto de apoio e a força de potente e o ponto de apoio, certo? A distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força potente recebe o nome de braço de potência, BPO, enquanto a distância entre o ponto de apoio até a força resistente é denominada braço de resistência, BRS, né? O braço de resistência. A condição de equilíbrio de uma alavanca é dada por essa fórmula aqui, né? A força de potente vezes a distância, né? O braço potente tem que ser igual a força resistente vezes o braço resistente, certo? Então, por aqui a gente percebe o quê? Que quanto maior for o braço resistente, o braço potente, aliás, menor vai ser a força potente. A relação matemática acima representa a vantagem mecânica das alavancas, certo? Ela revela que quanto maior o braço de potência em relação ao braço de resistência, menor será a força necessária para equilibrar a carga, ou seja, menor o esforço para realizar a tarefa, certo? Então, por isso, quanto maior for o braço potente, menor vai ser a força a ser aplicada. Por isso, há o cabo extensível na chave de roda na fotografia do início da página. Se tu aumentar o tamanho do braço de potência, menor vai ser a força que tu vai ter que fazer, certo? As alavancas são divididas em três tipos principais de acordo com as posições relativas da força potente, da força resistente e do ponto de apoio, sendo classificadas em interfixas, interpotente e interresistente, certo? Uma alavanca interfixa é caracterizada por possuir o apoio entre as extremidades das quais as forças são aplicadas. Alguns exemplos de alavancas interfixas são a tesoura, o alicate e a gangorra, certo? Então, nesse caso aqui, olha, o ponto de apoio fica
entre a força resistente e a força potente, né? Como ele está aqui no meio, então ela é uma alavanca interfixa. O exemplo da tesoura, né? Beleza? O alicate também e a gangorra. No caso da alavanca interpotente, o ponto de aplicação da força potente se localiza entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força resistente. Nessa alavanca, a intensidade da força potente pode ser maior que a intensidade da força resistente. Exemplo de alavancas interpotentes são o pegador de gelo, pegador de macarrão, a pinça e a vara de pescar, certo? Esses são exemplos de interpotente, certo? Então, nesse caso aqui, a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente, beleza? Aí o cara passa uma força aqui no meio, né? Aqui está a força resistente, o ponto de apoio está mais para cá, no caso do pegador de gelo, falou? Seguindo aqui, né? As alavancas interresistentes. Na alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente fica entre o apoio e o ponto de aplicação da força potente. São exemplos de alavancas interresistentes, a carriola, que é o carrinho de mão, né? O espremedor de alho, certo? O abridor de garrafas e o quebra-nozes, certo? Então, esses aqui são exemplos de interresistente em que a resistência fica no meio, certo? Entre o ponto de apoio e o ponto da força potente, certo? Então aqui o carrinho de mão é um exemplo disso, as gangorras também, tá certo? Aliás, desculpa, a gangorra ela é interfixa, desculpa lá. Vamos em frente. Outra aplicação desse princípio pode ser observada na gangorra. Se duas pessoas de massas muito diferentes forem brincar e ambas se sentarem nas extremidades da gangorra, haverá um desequilíbrio e o brinquedo não irá se movimentar adequadamente. Para solucionar esse problema, a pessoa de maior massa poderia se sentar mais próximo do ponto de apoio, diminuindo seu respectivo braço de alavanca e assim equilibrando a gangorra para que possam brincar. Então, quando não tem uma gangorra, a pessoa que está massa maior ela pode ficar mais próximo do ponto fixo, né? Para poder diminuir o braço potente dela e consequentemente equilibrar a gangorra. Outro exemplo de máquina simples é o plano inclinado, certo? O plano inclinado é definido como uma superfície plana com uma inclinação em relação à direção horizontal, ou seja, o início e o fim do plano estão em alturas diferentes, né? Muito usado para fazer as rampas para pessoas terem acessibilidade, né? As rampas de acesso, como mostrada na fotografia ao lado, são exemplos de plano inclinado e devem obedecer às condições de segurança e indicação estabelecidas pela NBR, né, norma brasileira. Beleza? Então aqui temos um exemplo de plano inclinado sendo utilizado como rampa de acesso, né, para pessoas deficientes. As rampas são utilizadas porque reduzem a intensidade da força necessária para superar o desnível, diminuindo o esforço físico, certo? Então, nesse caso aqui a pessoa tem que fazer uma força menor para subir do que se ela fosse subir numa escada, como assim. Por esse motivo, os planos inclinados são considerados máquinas simples. Em contrapartida, o plano inclinado exige maior deslocamento para superar um desnível. Usando as rampas de acesso como exemplo para manter o conforto dos usuários, elas devem ser inclinadas entre 5% e 8,33%. Isso quer dizer que para uma elevação de 1 metro de altura, a projeção horizontal da rampa pode ter de 20 metros a 12 metros no mínimo, certo? Para poder a pessoa não precisar fazer tanto esforço, né? A rampa tem que ser bem comprida, pode-se dizer assim. Beleza pura? No plano inclinado, né, as forças presentes são essas aqui, né? A força peso, que se divide na força peso tangente e a força peso normal, né? E a força normal. Beleza? Para analisar as forças envolvidas
no movimento de um corpo em um plano inclinado, adotamos um plano cartesiano com referencial, de modo que o eixo de coordenada y seja perpendicular, né, ao plano, e o eixo das abscissas x coincida com o plano inclinado, como ilustrado na figura. Tanto é que o eixo y é perpendicular e o eixo x aqui é na mesma direção do plano, certo? Esse eixo aqui é mesma direção do plano, beleza? Eixo y, eixo x. Nessa situação, um recurso útil a ser utilizado é a decomposição das forças nas direções dos eixos cartesianos escolhidos, certo? Para analisar o problema, certo? A força Fn tem direção do eixo das ordenadas, porém a força peso atua em uma direção diagonal entre as direções do eixo dos eixos. Então, utilizamos suas projeções perpendiculares sobre os eixos cartesianos. Assim, suas componentes podem ser chamadas de Fx e Fy, né? Serão Fx, que está na direção do plano, é dada por essa fórmula aqui. É a força peso vezes o seno do ângulo θ, sendo que se θ é esse ângulo de inclinação aqui, certo? E a Fpy é o Fp vezes o cosseno de θ, sempre se lembrando que o θ é esse ângulo de inclinação, beleza? Então Fx é Fp vezes o seno e o Fy é Fp vezes o cosseno. Falou? Note que para equilibrar o corpo sobre o plano inclinado, deve-se aplicar uma força com intensidade igual à componente Fp, certo? X, que seja no sentido contrário, certo? Essa força aqui, né, que tu vai ter que fazer, ela tem que ser no mínimo igual à força peso X. Então, por isso que tu só tem que fazer uma força um pouco menor do que tu faria se tu estivesse subindo numa escada normal. Note que além das rampas de acesso, as cunhas e os parafusos são exemplos de planos inclinados. Objetos como facas, machados e as ferramentas de rocha da antiguidade são exemplos de cunha, certo? Elas são feitas assim, no caso, também com um plano inclinado, certo? As cunhas geralmente são utilizadas para o corte e são formadas por dois planos inclinados que fazem um ângulo agudo entre si, né? Fica esse formato aqui, tipo de um triângulo. Essa disposição altera a direção da força aplicada em um objeto. Por exemplo, à medida que a parte afiada do machado da imagem ao lado é empurrada para o interior da madeira, as laterais da lâmina empurram a madeira para os lados, dividindo, né? Então ele serve como vai abrindo a madeira na machado. Nos parafusos, o plano inclinado tem com formato helicoidal, de rosca, né, em torno de um cilindro central. Dessa forma, o parafuso converte movimentos de rotação em um movimento de translação para dentro ou para fora do corpo no qual ele está sendo fixado. Beleza? Então, o formato de plano inclinado está aqui nas hélices aqui do parafuso. A vantagem de se utilizar os parafusos para manter dois corpos unidos é de que a rosca permite maior superfície de contato com os corpos e esses não escapam com facilidade. Então, essa é a vantagem de usar parafusos para fixar parte. Além disso, os parafusos podem ser removidos e reinseridos sem perder sua eficácia. Uma aplicação interessante desse dispositivo é o parafuso de Arquimedes, citado anteriormente. Ele é utilizado para bombear água de um local mais baixo para um local mais alto. A água vai percorrendo, né? Vai percorrendo as extremidades do parafuso aqui, ó. Conforme ele vai girando, ele vai levando a água daqui de baixo para cima, né? Ela faz o caminho contrário, beleza? A extremidade inferior do parafuso é imersa na água e conforme ele gira, certa quantidade de água é elevada pelo parafuso. Esse dispositivo ainda é usado para irrigação e outras finalidades. É interessante, ele consegue levar a água aqui de baixo para cima conforme ele vai girando, beleza? Aí há uma infinidade de máquinas
em nosso dia a dia, elas são compostas de muitos elementos complexos, envolvendo dispositivos eletrônicos, mecânicos, térmicos, etc. Ao longo do tempo, houve uma enorme evolução nas técnicas de fabricação das máquinas, bem como a descoberta de novos materiais empregados em sua produção. No entanto, os princípios básicos de funcionamento de suas máquinas modernas são os mesmos das máquinas simples, certo? Então, máquinas com uma furadeira, né? Considerando que uma furadeira elétrica como exemplo, vemos que ela é composta de um motor elétrico responsável por aplicar a força para girar a broca, certo? Para que a rotação da broca seja maior que a rotação do motor, há uma associação de polias, certo? Deve-se notar que as brocas são feitas com ranhuras laterais em formato de parafuso, certo? Então todo esse sistema aqui acaba utilizando as máquinas simples, polias, a forma do parafuso das brocas, certo? Outro exemplo interessante da importância das máquinas simples na atualidade é o automóvel, uma máquina bastante complexa. Ela envolve muitos dispositivos eletrônicos, um motor de combustão interna cujo funcionamento é explicado pela termodinâmica, há ainda sistemas de lubrificação, arrefecimento, transmissão e muitos outros que utilizam diversas aplicações de máquinas simples. O dispositivo mais básico que possibilita o deslocamento do carro são suas rodas. Independentemente das potências do seu motor, se não estiver equipado com as rodas, ele não irá a lugar nenhum. Então a roda é uma máquina simples. E dentro do motor a gente tem várias transmissões usando polias e cabos, certo? Beleza? Aí aqui ele mostra uma arma medieval, que era a famosa catapulta, que também usava o sistema de alavancas, né? E fica pra gente na próxima aula as atividades que estão na página 61, falando assim, atividade 1, 2 e 3 e 4. A gente vai estar resolvendo, se Deus quiser, na próxima aula. Fiquem com Deus, só Jesus o Senhor. Um abração, vamos continuar estudando. Valeu, moçada!